Agora, Ana, um paciente internado, principalmente lutando contra essa doença, ele precisa de vários medicamentos para lidar com os sintomas. Por exemplo, o cara que tem febre, ele toma antitérmico. O sujeito que apresenta um problema sanguíneo, o médico aplica um medicamento. Nós sabemos que a Covid-19, ela deixa o sangue mais grosso também. Ou ela pode promover a tal da embolia, né? Aí criaram como alternativa a aplicação de anticoagulante. Isso, inclusive, foi criado aqui no Brasil por uma médica aqui de São Paulo. Foi descoberto por uma médica aqui de São Paulo. Esses medicamentos vêm sofrendo reajustes, né? Vem subindo de preço por conta da demanda. Mas também acho que tem outra coisa na parada aí. Porque os aumentos têm sido extremamente abusivos, Ana. Eu vou trazer alguns números que vão mostrar bem isso, Joel. Inclusive, a Anvisa multou mais de 50 empresas farmacêuticas por causa desses aumentos abusivos. A multa total é de 15 milhões e 200 mil reais e atinge 52 empresas pela comercialização de medicamentos do kit intubação usado em casos da Covid-19. O monitoramento começou, Joel, em julho do ano passado. A Anvisa formou uma força-tarefa para acompanhar a evolução dos preços, né, desses medicamentos justamente por causa da pandemia. E por lei, as farmacêuticas não podem ultrapassar um teto determinado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é um órgão interministerial para regular o setor. A regra não foi seguida por várias empresas, como a gente vai ouvir aqui na fala da Ana Navarrete, que é coordenadora do Programa de Saúde do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Uma série de pesquisas feitas por diversas instituições, como o Conselho Federal de Farmácia, o Sindhosp aqui em São Paulo, detectando aumentos de 200% a 900% no preço dos medicamentos relativos à intubação. Isso é bem preocupante, porque isso vem num contexto de escassez desses medicamentos e uma boa parte de instituições que levantaram a escassez, levantaram também uma escassez relacionada ao aumento do preço. Em um ofício, Joel, que foi encaminhado ao governo federal, o IDEC listou alguns levantamentos que mostram, por exemplo, o cisatralcúrio. É um bloqueador muscular, usado para a pessoa ficar ali no momento da intubação. Aumentou 434%. Caramba! Pulou de 15 para R$ 84 a caixinha. O rocurônio, que é um relaxante muscular, também usado para intubação, subiu 362%. Saiu de R$19 para R$ 89. Esses, alguns dos mais, tiveram maior estouro aqui de valores. Mas vários outros ficaram mais caros, inclusive os anticoagulantes que você falou, que são muito usados para evitar trombose em pacientes com a Covid-19. E aí, na prática, esse reajuste abusivo estoura na ponta dos hospitais, né, que já estão lidando com uma superlotação por causa da explosão de casos, né, e com gastos ainda maiores, porque está faltando medicamento no mercado e o que é encontrado com valor muito mais alto. A gente tem aqui a fala do Flaviano Ventorim. Ele é vice-presidente da Confederação das Santas Casas, que representa mais de 1.000 hospitais em todo o país, e fala que o custo alto desses medicamentos piora a condição financeira desses locais. Teve o rocurônio, o cisatracúrio, medicamentos anestésicos, nos medicamentos para relaxamento muscular, né, que fazem parte do kit intubação. Em alguns casos, mais do que dobrou o preço. Cada hospital acha a sua mágica, né? Mas no momento são medicamentos que são fundamentais, a gente não pode ficar sem. Os hospitais têm comprado, estão arcando com esse custo. Alguns hospitais têm sido ajudados pelos estados. Quando houve a requisição do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde distribuiu aos estados, que estão distribuindo aos hospitais de linha de frente. Isso, principalmente os públicos, né? E os privados estão aí numa conversa com a Anvisa para que a Anvisa tente facilitar a vinda de medicamentos de fora do país, né? Para aumentar, assim, a oferta aqui no mercado. A gente foi atrás de uma resposta do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos para ouvir o outro lado. E o que eles falaram foi o seguinte, Joel, que a produção aumentou de 4 a 5 vezes de insumos para o kit intubação e o custo cresceu, com destaque para a influência da variação de 43% do dólar. Que isso não justifica vender acima do determinado pelo CEMED, mas a indústria, nas palavras aqui do sindicato, não deixou faltar produtos ao país. As multas são justas, né? Porque dá para perceber que tem muita canalice aí no meio, né? Esses fabricantes sabem, os laboratórios sabem que, infelizmente,
os hospitais estão precisando desesperadamente desses medicamentos. E não há alternativa. Quando não há alternativa, você tem que morrer nas mãos dessas pessoas. Eles, sabendo disso, se utilizam dessa atitude canalha que vocês estão vendo, de aumentar um preço de uma forma exorbitante. Isso aí não tem cabimento, gente. Como que se permite aqui no Brasil, aumento de plano de saúde, como nós vimos agora recentemente, aumento de salário de prefeito, como foi reajustado o salário do prefeito aqui da cidade de São Paulo, o vice e os secretários. Isso foi aprovado agora, vai valer a partir do ano que vem, mas já está aprovado, né? Aumento de alimento da cesta básica, minha gente. As pessoas não conseguem mais comprar arroz e feijão. É o básico do básico. Medicamento, nós demos na semana passada, também sofreu reajuste. Medicamentos como um todo, hein? Esses medicamentos que todos nós usamos diariamente, que vamos nas farmácias para fazer as nossas respectivas compras. Agora, aumentar medicamento em um momento como esse, medicamento específico para cuidar do paciente que está sofrendo internado, procurando às vezes um leito de UTI e não consegue, é canalice. Não tem outra palavra para descrever isso. Então, felizmente, essas multas estão sendo aplicadas e tem que ter multa pesada mesmo, porque não dá para permitir isso de jeito nenhum. Onde já se viu quanta canalice agir dessa forma, matando literalmente as pessoas. Esses medicamentos que estão em falta agora, inclusive alguns que você trouxe pra gente agora, que sofreram reajuste. Sim, dois desses. Os neurotransmissores, os relaxantes. Eu vou repetir o nome deles aqui, ó. A gente falou de alguns que tiveram reajuste. O rocurônio é um deles, que é um relaxante muscular, é usado para intubação, para manter o corpo do paciente, não deixar que ele fique rígido. E tem o cisatralcúrio, que é um bloqueador muscular para impedir justamente o movimento enquanto a pessoa está entubada. Será que quem toma esse tipo de decisão dorme com tranquilidade? Sabendo que está aumentando, está reajustando, subindo o preço às custas de muitas vidas? Será que essas pessoas dormem com tranquilidade? Ninguém está falando aqui que esses caras não têm que ganhar dinheiro, que os laboratórios não têm que ganhar dinheiro, distante disso, mesmo porque eles empregam muita gente. Mas é uma grande oportunidade agora para ganhar em escala, para ganhar no volume. E não para ganhar dessa forma canalha e reajustando em alguns medicamentos até 400%. Isso é uma piada. Inclusive, a lista de medicamentos que tiveram... A gente destacou aqui os mais abusivos, mas a lista que eu tenho aqui, Joel, tem para lá de 30 medicamentos que tiveram um reajuste acima do que é previsto, do que é permitido na lei. Prednisona, por exemplo, que é um anti-inflamatório, né? Prednisona. Também omeprazol, que muitos pacientes tomam por causa do excesso de remédios para cuidar do estômago. É um corticoide. Exatamente. Tem antibióticos, é um antialérgico, anti-inflamatórios. Noradrenalina, sedativos, dopamina, propofol. Mas assim, a lista é muito grande. O corticoide é muito utilizado. Os corticoides são muito utilizados agora para tratar os sintomas da Covid-19, principalmente para tentar conter a inflamação nos pulmões, né? Pelo amor de Deus. Olha, quantos setores estão travados e quebraram porque não conseguem vender nada na pandemia? Quantos? Inúmeros, corretamente falando? Inúmeros. A maioria, né, Os Joel? laboratórios, esses laboratórios em específico, têm uma grande oportunidade para continuar ganhando dinheiro, para ganhar mais do que ganhavam. Verdade. E ainda vem agir dessa forma. Tem que levantar as mãos para o céu e falar, olha, graças a Deus eu estou trabalhando, graças a Deus eu estou continuando aqui com os meus empregados, estou mantendo os empregos todos. Então eu tenho que agradecer por estar trabalhando. Será que essa é a forma de agradecer? Reajustar em 400% medicamento? Claro que não. Óbvio que não.